Oi, gente. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Eterno Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até aqui para Te buscar, para Te engrandecer, para Te agradecer, para Te dizer que Tu és o único Deus suficiente, Pai amado, para nos satisfazer de qualquer coisa, Pai amado, para nos dar a verdadeira alegria, Senhor. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por permitir mais uma vez te cultuar, engrandecer o teu nome, pois tu mereces toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Pai, te agradecemos pelos livramentos dia a dia. Te agradecemos pelas bênçãos diárias, Pai amado. Te agradecemos pelas bênçãos que ainda vamos receber, Senhor. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, pelas nossas mentiras, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes colocarmos ídolos em nossos corações, quando na verdade devíamos te adorar somente, Pai, porque Tu és o suficiente, Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Senhor, obrigado por permitir mais uma vez que estejamos aqui falando da Tua palavra através da internet e que Teu nome, Senhor, seja conhecido mais e mais e que as pessoas possam fazer de Ti o único Deus da vida delas, Pai. Que o Senhor possa nos usar cada dia mais, Senhor, para levar o Teu Evangelho pela internet, Pai. Assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos pro devocional de Spurgeon. (13 de fevereiro). E o devocional de hoje é referente a 1 João. Abra sua Bíblia em 1 João. João capítulo 3, versículos 1 e 2. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ler do versículo 1 ao 10, tá bom? 1 João, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Filho de Deus. Na introdução dessa parte diz: os filhos de Deus são pessoas que, a exemplo de Cristo, fazem o que é correto. Não são entendidos pelas pessoas do mundo. Purificam-se a si mesmos. Amam os outros. Serão semelhantes a Cristo. E o versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto:
Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o diabo, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Vamos para algumas referências e comentários. De 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 10. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Somos seus filhos, por causa da ação de Deus, e não por causa daquilo que nós mesmos fazemos. Primeira referência, João, capítulo 1, versículos 12 a 13. E Gálatas, capítulo 4, versículos 5 a 7. O mundo não conheceu a Deus. Referências, João, capítulo 16, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 25. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ficaremos parecidos com ele. Referências, Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 29. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 18. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. E Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 5, de 1 João. De 1 João. Cristo veio para tirar os pecados. Referências, 1 João, capítulo 2, versículo 2. Cristo não tem nenhum pecado. Referências, João capítulo 8, versículo 46, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Hebreus capítulo 4, versículo 15, e capítulo 7, versículo 26, e capítulo 9, versículo 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo 22 e capítulo 3, versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 6.
não continua pecando. Embora o cristão ainda cometa pecado, referências 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, ele não vive a serviço do pecado. Referência Romanos, capítulo 6, versículos 11 e 14. Sua vida é dedicada a fazer o que é direito, assim como Cristo fez. Referência 1 João, capítulo 2, versículo 29. Nunca o viu e nunca o conheceu. O autor está falando sobre conhecimento espiritual. Referências 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4, capítulo 4, versículos 7 a 8, e João, capítulo 14, versículos 7 a 9 e versículo 17. 1 João capítulo 3, versículo 7. Cristo é correto. Referências 1 João capítulo 2, versículo 29 e capítulo 3, versículo 3. 1 João capítulo 3, versículo 8. O diabo peca desde a criação do mundo. Referência João, capítulo 8, versículo 44. Destruir o que o diabo tem feito. Referências João, capítulo 12, versículo 31. Capítulo 16, versículo 11. E Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E por fim, a vida que Deus dá. Ao pé da letra, o texto original diz: a semente de Deus. É possível que isso se refira ao Espírito de Deus. Referências 1 João, capítulo 2, versículo 27, capítulo 3, versículo 24, capítulo 4, versículo 13. João, capítulo 3, versículos 5 a 8, capítulo 14, versículos 16 e 17. E é isso, gente, as referências e comentários de 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E os versículos em destaque é o versículo 1 e 2, que diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Versículo 2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Amém. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esses versículos. Vede que grande amor nos tem conhecido o Pai. Considere quem éramos e o que sentimos. Considere quem éramos e o que sentimos ser mesmo agora, quando a corrupção é poderosa em nós. E você ficará maravilhado
com a nossa adoção. Ainda assim, somos chamados filhos de Deus. Que relacionamento importante é o de um filho, e que privilégio ele traz. Que cuidado e carinho o filho espera de seu pai. E que amor o pai sente pelo filho. Mas tudo isso, e mais do que isso, temos agora, por intermédio de Cristo, como pelo sofrimento temporário do irmão mais velho, aceitamos como uma honra. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Satisfazemos-nos em ser desconhecidos com ele, em sua humilhação, pois seremos exaltados com ele. Amém. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso é fácil de ler, mas não é fácil de sentir. Como está seu coração esta manhã? Está nas profundezas da tristeza? A corrupção se levanta em seu espírito e a graça parece como uma pequena centelha presa debaixo de seu pé? Sua fé está quase falhando? Não tema. Não é por seu mérito, nem por seus sentimentos que você deve viver. Precisa viver simplesmente pela fé em Cristo. Com todas as adversidades contra nós hoje, nas profundezas da nossa tristeza, onde quer que estejamos agora, tanto no vale quanto na montanha. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas você diz: veja como estou trajado. Minhas virtudes não têm brilho. Minha justiça não brilha com glória aparente. Mas leia o que vem depois. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. O Espírito deve purificar nossas mentes, e o poder divino deverá refinar nossos corpos, e então o veremos como ele é. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 84. Saudades da casa de Deus. Uma introdução desse salmo diz: Canção de peregrinos. Referências: Salmo 3, versículo 5 e Salmo 42 e 43. E Salmo 63 também. Primeiro, a felicidade de estar no templo. Referências, versículos 1 a 4, do Salmo 84. Segundo, a felicidade das pessoas que peregrinam subindo até Sião. Versículos 5 a 7. Terceiro, uma oração em favor do rei de Israel. Versículos 8 a 9. E quarto, a felicidade daqueles a quem Deus protege. Versículos 10 a 12. E o Salmos inicia assim. Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Versículo 1. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali.
Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água. E as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 84. Salmo 84, título hebraico. Referências, Salmo 42 e 43. Salmo 84, versículo 1. Como eu amo o teu templo! A alegria de estar nos pátios do templo aparece também em outros salmos. Referências, Salmo 27, versículo 4. Salmos 42, versículos 1 a 4. Salmo 61, versículo 4. Salmo 63, versículo 1. O Senhor Todo-Poderoso. Referência, Salmo 24, versículo 10. Salmo 84, versículo 2. Deus vivo. Em contraste com os deuses pagãos, o Senhor vive e é a fonte e o sustento de todas as formas de vida. Referência, Salmo 42, versículos 1 a 2. Salmo 84, versículo 4. Os que moram na tua casa, os sacerdotes e os levitas, que de acordo com os seus turnos, referência Lucas capítulo 1, versículo 8, tinham acomodações em quartos anexos ao templo. Mas a referência pode ser também às pessoas que frequentavam o templo com regularidade. Referência Salmo 65, versículo 4. Salmo 84, versículo 5. Entradas que levam ao Monte Sião. Estradas que levam ao Monte Sião. Referências, Salmo 2, versículo 6.
E Salmo 122, versículo 1. Salmo 84, versículo 8. Todo-Poderoso. Referência Salmo 24, versículo 10. Salmo 84, versículo 9. O Rei que tu escolheste. Referência Salmo 2, versículo 2. Salmo 84, versículo 1. Luz. Referência Salmo 27, versículo 1. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 84. Que Deus os abençoe.